Já sentiu aquele frio na espinha ao nadar e algo tocar em sua perna? Um segundo de puro pânico até perceber que era só uma alga. Agora imagine viver numa época em que esse simples toque significava a morte certa, porque no lugar de algas, o que podia encostar em você eram mandíbulas gigantes, pescoços maiores que caminhões ou até espirais de dentes tão afiadas igual uma serra elétrica. E aqui vai o detalhe mais aterrorizante: esses monstros não se limitavam ao fundo do mar. Muitos caçavam em rios, em águas rasas e alguns podiam até te surpreender na beira da terra firme. A verdade é simples e brutal: se você voltasse nessas épocas, suas chances de sobrevivência seriam zero. Se você quer saber quais são esses monstros, fica até o final e vamos nessa. Para começar a lista, temos o Elasmossauro. Enquanto a maioria dos predadores marinhos depende de velocidade ou força bruta, esse réptil marinho desenvolveu uma estratégia tão engenhosa quanto aterrorizante. A arte da emboscada é perfeita. Com um pescoço que atingia incríveis 7 metros de comprimento, esse plesiosaurídeo do Cretáceo Superior reinventou o conceito de predação subaquática. Seu corpo compacto de 14 metros contrastava absurdamente com aquela estrutura cervical descomunal, criando uma silhueta que desafiava todas as leis convencionais da hidrodinâmica. Mas era precisamente essa imperfeição evolutiva que o tornava tão mortalmente eficiente. Sua estratégia de caça era tão completa que provavelmente influenciou a evolução de suas presas. Muitos peixes e cefalópodes do período desenvolveram sentidos laterais ultra agudos e padrões de fuga em zigue-zague, adaptações consistentes com a necessidade de escapar de predadores que atacavam de múltiplos ângulos inesperados. O Elasmossauro não era apenas um caçador, era uma força seletiva que moldou comportamentos de sobrevivência em todo o ecossistema marinho do Cretáceo. O desaparecimento desse mestre das emboscadas veio com o evento de extinção do Cretáceo, mas seu legado permanece como um dos exemplos mais extremos de especialização predatória da história natural. O próximo da lista permanece como um dos enigmas mais fascinantes e aterrorizantes da paleontologia marinha. O Helicoprion foi um tubarão pré-histórico que, em vez de dentes convencionais, possuía uma espiral dentada giratória funcionando como uma serra circular. Uma adaptação tão bizarra que durante décadas os cientistas literalmente não sabiam como encaixá-lo no corpo desse animal. Essas foram algumas das representações propostas. Com até 8 metros de comprimento, esse predador do Permiano ao Triássico desafiava toda a lógica evolutiva. Sua mandíbula inferior abrigava um complexo mecanismo em espiral com até 180 dentes serrilhados, organizados em padrão circular como uma lâmina de serra eternamente renovável. A função exata dessa serra dentária permaneceu um mistério por mais de um século após sua descoberta. Teorias iniciais sugeriam posições absurdas. Alguns paleontólogos imaginavam a espiral montada no focinho como um chifre ofensivo e outros achavam que ficava na cauda como arma defensiva. Somente com a descoberta de espécimes melhor preservados e avanços em tomografia computadorizada que o verdadeiro horror foi revelado. A espiral ficava dentro da boca, alongando-se pela mandíbula inferior como um rolo de lâminas rotativas. Durante o ataque, o mecanismo girava para trás, serrando a presa em pedaços, enquanto novos dentes emergiam continuamente na frente para substituir os gastos. Um sistema de autorrenovação bizarro. Seu desaparecimento no final do Triássico provavelmente está ligado à ascensão de répteis marinhos mais adaptados, como os ictiossauros e os plesiosauros. Porém, seu legado permanece. O Helicoprion não foi apenas um predador, foi uma máquina de cortar perfeita que prosperou durante 50 milhões de anos, provando que às vezes as soluções mais absurdas são as mais eficazes na corrida evolutiva. Essa próxima criatura representava o ápice aterrorizante da evolução dos artrópodes marinhos, uma criatura tão desproporcionalmente assustadora que fazia seus parentes modernos parecerem brinquedos. O Jaekelopterus foi um euriptérido do Devoniano com 2,5 metros de comprimento que pertencia a uma linhagem distinta de predadores aquáticos. Seu corpo segmentado e achatado hidrodinamicamente era uma máquina de caça perfeita, mas suas verdadeiras armas eram um par de quelíceras frontais de 46 centímetros, garras articuladas tão grandes quanto um braço humano adulto, capazes de se fechar com a força suficiente para esmagar carapaças de trilobitas gigantes e até peixes blindados. O que tornava o Jaekelopterus particularmente aterrorizante era sua versatilidade predatória. Seus apêndices laterais, em forma de remo, permitiam acelerações rápidas em curtas distâncias, enquanto sua cauda
cauda achatada atuava como leme para mudanças bruscas de direção. Essa mobilidade explosiva o tornava o predador de emboscada definitivo de seu ecossistema. Evidências de comportamento social tornam o Jaekelopitherius ainda mais aterrorizante. Agregados fossilizados de múltiplos indivíduos de diferentes idades sugerem que podiam caçar em grupos coordenados, usando táticas de cerco e emboscadas que antecipavam em 400 milhões de anos as estratégias de caça de orcas atuais. Essa inteligência coletiva, combinada com suas armas naturais, fez do Jaekelopitherius o dominador indiscutível dos mares devonianos, um título que manteve até a diversificação dos primeiros tubarões primitivos, que eventualmente ocupariam seu nicho ecológico. Seguindo para a próxima criatura, que era um peixe, mas estava mais para uma fortaleza biológica ambulante que reinou nos oceanos do Devoniano tardio, com até 6 metros de comprimento e protegido por uma armadura óssea tão espessa que poderia resistir a mordidas de outros predadores. O Dunkleosteus foi um placodermo que representava o ápice da engenharia evolutiva pré-histórica. Sua cabeça media 1,30 m de comprimento e era encapsulada em placas dérmicas fundidas que formavam um escudo natural de 5 cm de espessura, equivalente à blindagem de um veículo militar. Porém, vendo essa criatura, se você achou que suas verdadeiras armas eram dentes convencionais, você está enganado. Ele possuía lâminas ósseas auto-atualizáveis que funcionavam como tesouras de carne. O mecanismo de mordida do Dunkleosteus era tão avançado que desafia a imaginação. Estudos biomecânicos, utilizando os modelos 3D, revelaram que ele podia abrir a boca em apenas 50 milissegundos, criando uma sucção poderosa que puxava presas para dentro da sua cavidade oral e fechá-las com uma força de 5.300 newtons no ponto de impacto, suficiente para cortar um tubarão ao meio ou esmagar a carapaça de um rival. O legado do Dunkleosteus permanece como testemunho do poder da seleção natural em criar máquinas de matar perfeitas. Ele não foi apenas o maior predador do seu tempo, foi uma força ecológica que ditou as regras da vida marinha por milhões de anos, provando que às vezes a solução evolutiva mais eficiente não é a mais complexa, porém sim a mais brutalmente simples. Seguindo para o próximo, temos o Basilossauro, uma baleia primitiva que foi o último suspiro dos monstros marinhos numa era de transição evolutiva radical. Com seus 18 a 20 metros de comprimento e um corpo alongado e serpenteado, que mais parecia uma gigantesca enguia do que um cetáceo. Esse predador do Eoceno representava um experimento revolucionário único que nunca se repetiria. Seu crânio de 1,5 m de comprimento abrigava dentes cônicos afiados e serrilhados, capazes de gerar uma força de mordida estimada em 8.000 newtons, suficiente para triturar os primeiros cetáceos menores e grandes peixes pré-históricos que compartilhavam seu ambiente. O verdadeiro fascínio do Basilossauro está em sua anatomia paradoxal. Apesar do tamanho colossal, ele possuía nadadeiras vestigiais minúsculas, uma herança de seus ancestrais terrestres, além de uma estrutura pélvica residual que testemunhava sua origem como mamífero terrestre. Seu método de natação era igualmente peculiar, ondulações verticais de todo o corpo, mais próximo de um crocodilo gigante do que de um nado das baleias atuais. Essa adaptação híbrida fez dele um nadador menos eficiente que os predadores marinhos puros, mas incrivelmente versátil em águas costeiras rasas, onde emboscava presas com ataques laterais. Seu fim, há 34 milhões de anos atrás, marca um ponto crucial na história evolutiva, o momento em que os cetáceos abandonaram definitivamente o seu passado anfibioide. O Basilossauro foi o último de sua linhagem, provando de que às vezes ser generalista não é suficiente quando o planeta decide virar a página. O próximo da nossa lista virou lenda por muito tempo, o Leviatã Melvillei. Não era apenas uma baleia, era o pesadelo que reinou nos oceanos miocênicos há 13 milhões de anos atrás. Batizado em homenagem ao Leviatã bíblico e a Herman Melvillei, autor de Moby Dick, esse cetáceo hiperpredador fazia as orcas atuais parecerem filhotes, com 17 metros de comprimento e um crânio de 3 metros, abrigando os maiores dentes funcionais já conhecidos no reino animal, com cerca de 36 centímetros de comprimento. O Leviatã era uma máquina de caça tão especializada que podia desafiar até mesmo o próximo da lista. Sua estratégia de caça era uma demonstração de brutalidade evolutiva. Ao contrário das cachalotes atuais que sugam lulas, o Leviatã arrancava literalmente pedaços de outras baleias. Análises de marca de mordida em fósseis de pequenas baleias mostram padrões de destruição que combinam perfeitamente com seu formato dentário. Incisivos superiores e inferiores que se encaixavam como alicates, capazes de gerar
tubarão a força de mordida estimada em 16.700 N. Seu desaparecimento há 5 milhões de anos atrás permanece parcialmente misterioso, mas provavelmente está ligado ao resfriamento oceânico que reduziu as populações de grandes presas e a competição por comida que ficou cada vez mais acirrada. Por fim, temos o maior predador carnívoro que já existiu no nosso planeta. O Megalodon não foi apenas um tubarão gigante, foi a encarnação suprema do poder predatório nos oceanos. Um ser que transformou mares inteiros em seus territórios de caça exclusivo, com até 20 metros de comprimento, e estudos recentes apontando que podiam chegar até 25 metros. Esse super predador do Mioceno ao Plioceno possui uma mordida capaz de gerar entre 108 e 182 mil newtons de força, suficiente para esmagar o crânio de qualquer baleia com extrema facilidade. Seus dentes, que podiam atingir 18 centímetros de comprimento, eram armas biomecanicamente perfeitas. Serrilhas microscópicas ao longo das bordas criavam um efeito de serra que cortava através da gordura, do músculo e do osso com eficiência assustadora. Mas o verdadeiro terror do Megalodon estava em sua inteligência de caça evolutiva. Análises de marca de mordida em fósseis de baleias mostram padrões consistentes de ataques estratégicos, primeiro incapacitando nadadeiras para imobilizar presas, depois visando órgãos vitais com precisão cirúrgica. Seu metabolismo era tão avançado que mantinha uma temperatura corporal de até 10 graus acima da água ambiente, permitindo explosões de velocidade de 50 km por hora, mesmo em águas frias, onde outras espécies ficariam lentas. Essa combinação de força bruta, velocidade e tática fez dele o dono discutível dos oceanos por mais de 20 milhões de anos. Seu legado é visto hoje como a medida definitiva do poder predatório marinho. Hoje vemos suas representações em mídias digitais como o senhor indiscutível dos mares. O Megalodon não foi apenas o fim de uma linhagem, foi o fim de uma era onde monstros absolutos governavam os oceanos com pouca contestação. Essa criatura ainda assombra a nossa imaginação, representando o ápice inatingível do domínio aquático que nenhuma outra criatura jamais igualou. Então da próxima vez que você entrar no mar e sentir algo encostar em sua perna, lembre-se desses caras. A natureza já criou monstros que fazem um tubarão branco hoje parecer um filhote. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comente qual desses monstros te deixaria mais aterrorizado se você encontrasse frente a frente. Um abraço e até a próxima.